Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jornal do Fazendeiro. Gente, hoje nós vamos começar uma coletânea de matérias sobre aranhas. A palavra aranha vem do grego aracne e é uma ordem de artrópodes da classe aracnida, que inclui as espécies conhecidas pelos nomes comuns de aranhas ou aracnídeos. Tem distribuição natural em todos os continentes, com exceção da Antártida, e ocorrência em praticamente todos os tipos de habitats terrestres. Apresentam 8 pernas e maioritariamente quelíceras, que injetam veneno, diferenciando-se anatomicamente dos restantes dos artrópodes por um plano corporal caracterizado por 2 tágmas, o cefalotórax e o abdômen, unidos por uma estrutura pequena e cilíndrica, chamado de pedicelo. Ao contrário dos insetos, as aranhas não apresentam antenas e possuem um sistema nervoso bem desenvolvido e centralizado, o mais centralizado entre todos os artrópodes. Produzem teias com grande variabilidade morfológica e de tamanho, utilizando seda das aranhas, uma estrutura de base proteica que combina leveza, força e grande elasticidade, sendo em alguns destes aspectos superior aos melhores materiais sintéticos. Gente, nós vamos deixar aqui a classificação científica da aranha. Elas são divididas em 2 subordens. A Opisthothelae, que é a mais diversa e abundante, agrupando as caranguejeiras e as aranhas modernas. E a subordem Mesothelae, que inclui apenas a família Libistidae, constituída por aranhas asiáticas raramente avistadas. Estimam-se que existam cerca de 40 mil espécies de aranha, presentemente divididas em mais de 100 famílias, o que faz deste táxon a segunda maior ordem dos aracnídeos, apenas ultrapassada em diversidade pela ordem Acari, que são os ácaros. A espécie de aranha mais corpulenta é a Theraphosa blonde, que chega a medir até 20 centímetros de envergadura, e a menor é a Pato-d'Ivoire, nativa da Colômbia, que tem o tamanho da cabeça de um alfinete. As aranhas são referência frequente na arte e na mitologia, simbolizando paciência, crueldade e criatividade. A seda e os compostos químicos presentes no veneno das aranhas são considerados como potenciais fontes de matéria-prima para aplicações nanotecnológicas e outros usos no campo da engenharia dos materiais e para a preparação de medicamentos e biopesticidas. Apesar da elevada prevalência da aracnofobia, apenas a picada de cerca de 30 espécies das mais de 40 mil existentes é considerada perigosa para os humanos. Pessoal, vamos ver um pouquinho sobre a morfologia da aranha. As aranhas pertencem ao filo Arthropoda e ao subfilo Chelicerata. Sendo artrópodes, possuem o corpo segmentado, com membros articulados, cobertos com uma cutícula de quitina e proteínas, e região cefálica composta por vários elementos que se fundem durante a fase embrionária. O corpo das aranhas é formado por 2 tágmos, como nós vimos no início do vídeo. Um deles denominado cefalotórax ou prossoma. Nos insetos, esse segmento encontra-se separado em mais 2 tágmas, que é a cabeça e o tórax. Bom, o outro tágma é chamado de opistosoma ou abdômen. Estes 2 segmentos são ligados por uma pequena secção cilíndrica, o pedicelo.
Este pequeno pedicelo cilíndrico que une os tagmas permite que o abdômen se mova livremente enquanto produz seda para a construção das teias. A zona superior dorsal do cefalotórax é coberta por uma única carapaça convexa, enquanto a parte inferior ventral é coberta por duas placas planas, o externo e o lábio. Apesar de não segmentada, a carapaça possui um sulco cervical, a fóvea torácica, que delimita a fronteira entre a porção da cabeça e a do tórax. Esta reentrância estende-se até o interior da carapaça, formando uma espécie de cone cuticular, que serve do ponto de inserção aos músculos dorsais do estômago. O padrão de fusão dos segmentos para formar a cabeça dos quelícerados é único entre os artrópodes. Estudos do desenvolvimento embrionário indicam que o prossoma é formado pela fusão de 6 segmentos. O que normalmente seria o primeiro segmento da cabeça desaparece numa fase inicial do desenvolvimento. Por isso a falta de antenas, típicas da maioria dos grupos do artrópodes. A cabeça abriga os olhos, as quelíceras e os pedipalpos. A maior parte das aranhas possuem 8 olhos, porém 2, 4 ou 6 deles podem estar ausentes, e em algumas aranhas de caverna, todos estão ausentes. Normalmente os olhos estão dispostos em 2 fileiras curvas, às vezes acontecem de ser 3 fileiras, sendo então denominados olhos anteriores laterais, olhos medianos laterais, olhos posteriores laterais e olhos posteriores medianos. Os olhos podem ainda ocorrer agrupados, numa elevação denominada cômoro ocular. A quantidade, tamanho dos olhos e os padrões de disposição dos mesmos são de grande importância na classificação sistemática das aranhas. A área entre a fileira anterior de olhos e o fim da carapaça é designada por clípio. As quelíceras são os únicos apêndices à frente da boca dos quelicerados. As quelíceras são os únicos apêndices à frente da boca dos quelicerados, já que não apresentam qualquer estrutura que possa funcionar diretamente como maxilar. Estes apêndices nas aranhas têm 2 secções distintas e terminam em presas, que normalmente incluem dutos capazes de liberar veneno, dobráveis para trás da parte superior quando não estão em uso. Ambos os lados das quelíceras são frequentemente armados com dentes cuticulares, usados pelas aranhas para macerar as suas presas. O número e a quantidade de dentes são indicadores usados na caracterização taxonômica. As quelíceras apresentam também outras funções em diferentes grupos de aranhas, como cavar buracos, carregar ovos ou transportar presas pequenas. Em alguns casos, são ainda utilizados em rituais de acasalamento. Normalmente, os machos possuem quelíceras maiores do que as fêmeas. As quelíceras podem ser classificadas como ortognatas, labidognatas ou plagiognatas. Ortognatas são quelíceras paralelas, que se movem somente no plano longitudinal, como é o caso das caranguejeiras. As labidognatas são opostas, movendo-se no plano transversal, e as plagiognatas apresentam disposição intermédia. Os primeiros apêndices atrás da boca são designados por pedipalpos e têm diferentes funções dentro do grupo dos quelicerados, tendo grande importância na captura das presas. Os pedipalpos das aranhas são apêndices pequenos, cujas bases atuam como uma extensão da boca. São semelhantes às pernas, porém não apresentam um segmento correspondente ao metatarso. Os pedipalpos podem apresentar algumas modificações importantes, nomeadamente nas aranhas do sexo masculino,
que têm as últimas secções maiores que das fêmeas para utilização na transferência de esperma. As coxas dos pedipalpos, denominados ênditos ou maxilas, são estruturas modificadas para participar do processo de trituração do alimento. As secções superiores costumam ter cerdas que filtram os pedaços sólidos do seu alimento, já que as aranhas apenas se podem alimentar de alimentos liquefeitos. As pernas das aranhas são constituídas de 7 segmentos distintos. A parte mais próxima ao cefalotórax é a coxa, seguido pelo trocânter, fêmur, pátila, tíbia, metatarso e tarso, e terminam em 2 ou 3 unhas, dependendo da família. A unha do meio é importante para as aranhas de teia, sendo usada para segurar os fios da seda, sendo a única unha a tocar na teia. Geralmente as pernas frontais são longas e o primeiro par de pernas é usado para explorar o ambiente. Essa capacidade sensorial das pernas é devido à presença de pelos que cobrem densamente os segmentos distais. Muitas aranhas caçadoras possuem densos tufos de pelo nas pontas das pernas abaixo das unhas, denominados escópulas. A escópula é essencial para que as aranhas possam andar sobre superfícies verticais lisas, como o vidro de uma janela, permitindo que as aranhas possam explorar uma maior variedade de ambientes. Apesar da maioria dos artrópodes usarem músculos para flexionar as pernas, as aranhas usam pressão hidráulica para as estender, uma herança dos ancestrais pré-artrópodes. Como resultado, aranhas com cefalotórax perfurado não podem estender as pernas, e as pernas de uma aranha morta enrolam-se. O abdômen é mole e oval e não apresenta qualquer sinal de segmentação, exceto na subordem Mesotelae, cuja única família viva é a Liphistidae e tem placas segmentadas na superfície superior. As teias são constituídas por fios de seda, um material 5 vezes mais fortes do que um fio de aço do mesmo diâmetro. Além disso, a teia pode ainda ser esticada até mais de 4 vezes o seu comprimento inicial e resistir à água e à temperatura de até 45 graus Celsius negativos, sem rotura. No abdômen há apêndices modificados em fieiras, que libertam essa seda por até 6 glândulas sericígenas, que são as glândulas produtoras de seda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós veremos sobre a respiração, a circulação e a alimentação das aranhas. Já estamos esperando vocês para o próximo vídeo e já pedimos, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!